eu tenho um resultado de um Papa Nicolau mostrando uma lesão intraepitelial de baixo grau, né? A famosa LSIL, né? Que é aquela lesão de baixo grau. Puxa, quando eu tenho uma lesão de baixo grau, eu tenho provavelmente aí uma NIC1, né? Essa paciente provavelmente tem uma NIC1. O Papa Nicolau deu uma LSIL. O que eu vou fazer? Bom, quando eu tenho uma provável NIC1, lembra que a conduta na NIC1 ela vai ser uma conduta conservadora, né? A gente não vai sair fazendo um CAF, um LIP, muito menos um cone a frio, né, para uma NIC1. Então, assim, se eu tenho um Papa com uma lesão de baixo grau, a conduta recomendada pelo Ministério da Saúde é você repetir o exame em 6 meses. Paciente com 25 anos ou mais, repete em 6 meses. Muito cuidado para não confundir com ascos. O ascos, ele fraciona de acordo com a idade, né? Então, se você tem um ascos numa paciente com entre 25 e 29 anos, você vai repetir o exame em 1 ano. Se você tem um ascos em uma paciente com 30 anos ou mais, repete em 6 meses. Na lesão de baixo grau, não tem isso. Na lesão de baixo grau, se tem 25 anos ou mais, você vai repetir o exame em 6 meses, certo? Então, repete o exame em 6 meses e se esse novo exame der uma lesão de baixo grau, aí sim você encaminha para a colposcopia. Então, precisa ter 2 exames com lesão de baixo grau para indicar colposcopia. Puxa, mas assim, digamos que ela tem 2 exames com lesão de baixo grau. Eu indiquei a colposcopia. E na colposcopia, eu tenho ali achados menores. Eu tenho aquele epitélio aceto branco bem tênue, eu tenho aquele pontilhado fino, aquele mosaico fino. O que eu faço, né, nesses casos? Quando eu tenho um achado menor na colposcopia, se eu tenho uma paciente jovem com menos de 30 anos e que nunca teve, né, nenhum tipo de lesão no colo do útero, nenhum Papa Nicolau alterado, bom, a minha colposcopia ela está concordante com a minha citologia, né? A citologia deu uma lesão de baixo grau e aí a colposcopia deu um achado menor. Tá bom, tá concordando. Se tá concordando, não tem porquê eu fazer biópsia. Então, nesses casos, não tem porquê biopsiar. Se eu tenho uma paciente com menos de 30, uma paciente que tem achados menores e uma citologia, né, de LSIL, de lesão de baixo grau, não precisa fazer biópsia. Não tem porquê a gente fazer biópsia, é só acompanhamento semestral nessa paciente. Agora, se ela tem 30 anos ou mais, mesmo que sejam achados menores, o Ministério da Saúde recomenda fazer a biópsia para confirmar a histologia, certo? Então, lesão de baixo grau tem que ter 2 exames alterados para indicar colposcopia. Se eu fiz a colposcopia e tem achados menores, paciente com menos de 30 que nunca teve nenhuma anormalidade no Papa Nicolau, nem precisa fazer biópsia, só acompanha semestralmente. Agora, 30 anos ou mais, achados menores, biópsia. Tem que fazer a biópsia para confirmar que realmente é uma NIC1. Confirmou que é uma NIC1, você vai fazer conduta conservadora. Agora, se tem achados maiores, obviamente a gente vai fazer biópsia, ou achados suspeitos de invasão, obviamente a gente vai fazer biópsia e vai tratar conforme for o diagnóstico histológico. Lembra que o padrão ouro em PTGI é sempre histologia, certo? Jader, e se a minha paciente é imunossuprimida e deu uma lesão de baixo grau? Bom, se ela é imunossuprimida, um único exame alterado basta para você indicar a colposcopia. Então, se ela é HIV com CD4 baixo ou se essa paciente usa um imunossupressor, um único exame alterado, eu vou indicar a colposcopia, certo? Tá, mas e se eu tenho uma paciente com menos de 25 anos? Digamos que eu tenho uma paciente jovem, lá 19 anos, e resolveram coletar e deu uma lesão de baixo grau. É a mesma conduta do ascos. Se eu tenho uma paciente com menos de 25 com uma lesão de baixo grau, a conduta é a gente repetir o exame em 3 anos. É aquela história, né, que o Ministério da Saúde diz. Não era para ter coletado. Então, coletou e deu uma lesão de baixo grau, repete em 3 anos. Não tem por que a gente repetir em 6 meses, né, numa menor de 25. Uma curiosidade é assim, por quê, né? Às vezes muitas pessoas me perguntam, assim, vários colegas me perguntam, mas Jade, mas por quê, né? Qual é o problema? Por que eu não posso ficar fazendo em menos tempo, 6 meses, né? E já indicar uma colposcopia se tem 2 exames alterados ali numa paciente muito jovem?
Por 3 motivos, gente. Primeiro, porque nas pacientes jovens, a gente tem muito mais falso positivo da citologia. É mais comum a gente ter um falso positivo da colpocitologia em uma paciente jovem, menos de 25 anos. Segundo motivo, as pacientes jovens, elas ainda estão fazendo uma resposta imunológica ao HPV. E geralmente essas pacientes fazem uma boa resposta imunológica ao vírus HPV e elas conseguem fazer clareamento do vírus e elas conseguem dessa forma, né, se livrar do vírus. Então, não teria porquê, né, a gente fazer numa idade que ela ainda está fazendo aquela resposta imunológica ao vírus. E o terceiro motivo é que as taxas de regressão das lesões, ela é mais alta quanto mais jovem for a paciente. Então, digamos que ela tenha uma NIC 1 ou até uma NIC 2, 3, né? A chance de regredir espontaneamente em uma menor de 25 anos é muito maior, essa chance, do que se você pegar uma paciente com mais de 30 anos de idade. Certo? Então, por isso que cada vez mais se recomenda a gente ser cada vez mais conservador, né, nas menores de 25 anos.